noite! Está começando agora um programa muito especial que vai abordar as minorias na nossa sociedade. E no programa de hoje vamos falar sobre a violência contra a mulher. O Brasil encontra-se na 5ª posição do ranking mundial em casos de feminicídio, segundo dados do Alto Comissariado das Nações Unidas. E de acordo com o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, a cada 2 segundos uma mulher é espancada e a cada 40 minutos uma morre vítima de violência. E começa agora o Socialmente com Jennifer Kimberly e Ana Flávia. E para falar sobre esse assunto de hoje, temos a presença da doutora Rosângela Ramos, psicóloga da Delegacia da Mulher. E recebemos também Carolina Prestes, jornalista da Delegacia da Mulher. Convidamos também a advogada Rosana Aparecida. E não podemos nos esquecer da nossa plateia que veio prestigiar o nosso programa. Muito obrigada pela presença e sejam todos muito bem-vindos. Nos últimos anos, o conceito de feminicídio tem se tornado mais presente nos noticiários. E apesar da grande repercussão, muitas pessoas ainda não sabem onde procurar ajuda. Para falar um pouco mais sobre esse assunto, conversamos com a coordenadora da Casa da Mulher de Curitiba, Sandra Prado. Confira agora na matéria. A Casa da Mulher Brasileira integra todos os serviços necessários para que as mulheres que sofrem qualquer tipo de violência física sejam atendidas e acolhidas de maneira humanizada. Desde a sua fundação, a Casa da Mulher Brasileira já realizou mais de 27 mil atendimentos e já salvou centenas de vidas. Para trazer conforto e prevenir problemas posteriores, a Casa da Mulher proporciona diversos programas que auxiliam a vítima após a violência ter ocorrido. Ela auxilia em todos os sentidos, por se tratar de um equipamento inovador, né, de uma casa onde você tenha todos os serviços que essa mulher necessita para atender a sua demanda. Então, ela atende de todas as formas, como o Ministério Público, como a Defensoria Pública, como a Delegacia da Mulher está em sua integralidade dentro da Casa da Mulher Brasileira. Temos um juizado, temos a Patrulha Maria da Penha, a Guarda Municipal, um alojamento de passagem para mulheres com risco iminente de morte até 72 horas, né, onde a gente vai fazer toda a tratativa jurídica dela e todos os encaminhamentos para que ela consiga sair dessa situação de violência. Temos também um setor de autonomia econômica que visa inserir ou reinserir essa mulher no mercado de trabalho. Temos uma escuta qualificada com psicólogas e assistentes sociais que fazem escuta e dão devido encaminhamento a toda a demanda daquela mulher. Em janeiro desse ano foi implantado dentro da Casa da Mulher Brasileira a Delegacia de Ocorrências Domésticas. Nela é disponibilizada uma patrulha organizada pela Lei Maria da Penha, que agiliza o atendimento à vítima. De início, então, a gente, quando recebe a denúncia do 153, quando é uma ocorrência, a gente vai até o local para dar o suporte à vítima quando ela não tem medida protetiva, tá? Do momento em que ela tem a medida protetiva, na qual ela denunciou em delegacia, o juizado deferiu a medida protetiva e ela toma ciência de que tem um amparo legal do poder público, através da Guarda Municipal, que é 153, então as equipes da Patrulha Maria da Penha recebem então essa demanda de medidas protetivas, dividimos para as equipes então para que elas vão até o local e no local a gente verifica quais as condições dessa mulher. A medida diária de atendimento cresceu 45% desde a implantação da patrulha. Ao todo, já foram registrados 21 mil atendimentos no período de janeiro até abril. A cidade de Curitiba foi considerada referência no atendimento humanizado às mulheres, oferecendo conforto e segurança para todas as vítimas. A mulher sempre vai fazer aquilo que ela tem vontade de fazer, ela não é obrigada a fazer nada, né? Às vezes ela vem para uma orientação, mas ela desiste de fazer um boletim de ocorrência, sabe? Então, sempre prevalece a vontade dela e todas as profissionais que fazem essa escuta qualificada, elas são muito éticas, né? E elas também não fazem juízo de valores. Então, a mulher pode vir 10, 20, 30 vezes que ela será atendida e acolhida da mesma maneira. Bom, é muito bom saber que existem lugares que auxiliam vítimas em casos de violência doméstica. Agora, vamos aqui no estúdio com a gente, vamos conversar um pouquinho com a doutora Rosana, que é advogada do Juizado de Violência Doméstica. Doutora, para a gente iniciar, a nossa Constituição Federal, ela determina que homens e mulheres têm o mesmo direito. Quais que são esses direitos? Explica um pouquinho para a gente. Sim, boa noite a todas e a todos.
Primeiramente, esses direitos estão elencados no rol de direitos fundamentais do artigo 5º da nossa Constituição Federal de 88. São o respeito à vida, o respeito à dignidade, o respeito à liberdade dessa mulher, o respeito à integridade física, emocional e moral dela. Além disso, além de estarem elencados e consagrados na Constituição Federal, que é a nossa lei maior, eles estão elencados também na Declaração Universal dos Direitos Humanos e também na Convenção de Belém do Pará, ou a chamada também Convenção Interamericana para a Prevenção e Erradicação da Violência contra a Mulher e Punição dos Agressores. E, doutora Rosângela, vocês recebem muitos boletins ou as mulheres ainda têm medo de falar, de denunciar? A quantidade de boletins são imensas, né? Agora, se a mulher tem essa dificuldade de denunciar, nós percebemos que isso, a mídia está propagando muito, fazendo muita propaganda, e isso está fortalecendo com que as mulheres venham a se posicionar, né? Então, hoje isso não está só fechado entre quatro paredes, né? Então, eu acho assim que o fato da mulher conseguir hoje um acesso às informações e ela ir realmente se posicionando frente às relações está fazendo com que ela fique mais encorajada a fazer as denúncias. Então, o fato da mulher entrar dentro de uma delegacia não quer dizer que ela vai conseguir se libertar dessa relação, porque é mais um processo interno do que algo externo, né? Então, a questão de, lógico, os recursos externos, eles existem, né? A Casa da Mulher Brasileira está aí, dentro de todos os benefícios e todos os auxílios que a mulher pode ter, mas eu acho assim que, como psicóloga, eu vejo que, além das questões externas, a mulher tem que realmente entender de que ela é merecedora de um relacionamento sadio. E aí cabe ao respeito e ao amor próprio, né? Que aí nós vamos nos enveredar para outras questões, né? Porque o assunto violência doméstica realmente ele é muito vasto. E agora a gente vai chamar mais uma matéria. Conversamos também com o delegado Matheus Laiola, que nos explicou o que passa na cabeça de um agressor. Que milhares de mulheres sofrem abusos constantemente no Brasil e no mundo não é novidade, mas geralmente qual é o perfil dos agressores? Na maioria dos casos, o quadro é variado. O indivíduo que apresenta um comportamento abusivo pode ser tanto psicopata, machista ou apresentar um desvio de caráter. É o que explica o delegado da Polícia Civil Matheus Laiola, pós-graduado em Investigação Criminal e Psicologia Forense, que elaborou uma pesquisa sobre psicopatas em relacionamentos abusivos e o perfil desses agressores. A gente costuma falar, dentro da segurança pública, que o crime ele não tem rosto. Então, não tem como a gente identificar se uma pessoa, pelo físico dela, vai ou não praticar um determinado tipo de crime. Então, a maneira que a gente tem de descobrir se a pessoa tem um comportamento de possibilidade de psicopatia é você investigar o passado dela, ou seja, você conversar com as pessoas que ela teve um convívio anteriormente para ver qual o comportamento dele e a partir de então você acaba a tirar as suas conclusões para ver se essa pessoa tem ou não um comportamento desviante. Os ataques presentes nesse tipo de relação podem ser diferentes de uma para outra, e isso pode tornar ainda mais difícil para as vítimas reconhecerem os sinais. As duas principais características que a gente pode resumir seria a total ausência de culpa e a total falta de arrependimento. Então, a pessoa ela tem várias características, mas essas duas resumem a personalidade de um psicopata. Além disso, a gente pode dizer que é uma pessoa fria, um psicopata é uma pessoa fria, uma pessoa calculista. Ela tem uma mania de grandeza, ela é mentirosa. Então, essas características são as características principais de um sociopata e de um psicopata também. Atualmente existem diversos meios de auxílio para as pessoas que sofrem com esse tipo de relacionamento. Por isso, é sempre bom estar atento aos sinais de seu parceiro. A partir do momento que você tem essa relação de abuso, de violência, você tem que procurar as autoridades competentes. Então, se você se aproximou de uma pessoa que pratica violência contra uma mulher, por exemplo, você tem que procurar a delegacia da mulher. Se a pessoa ela é propensa a praticar estelionato, você tem que procurar a delegacia da área para notificar essa situação, para aí sim as autoridades tomarem ciência disso e investigar
esse comportamento que muitas vezes pode ser um comportamento criminoso. É sempre muito importante estar atento aos sinais do seu parceiro. E agora vamos falar um pouquinho com a Carolina Prestes. Como que a Defensoria Pública atua nesses casos de violência contra a mulher? Bom, a Defensoria ela é uma instituição que ela garante, né, assistência jurídica gratuita à população de baixa renda do Estado. E nessa questão da mulher, do atendimento à mulher, nós também estamos dentro da Casa da Mulher Brasileira, onde nós temos toda a assistência psicológica, temos as assistentes sociais. Então, a mulher pode comparecer e a Defensoria pode orientar. Vai para a delegacia, consegue uma medida protetiva, faz a medida para os filhos também, a parte de divórcio, né? Ela tem todo o apoio que ela precisa dentro da Defensoria. Além disso, nós temos também o Núcleo de Promoção e Defesa dos Direitos da Mulher, que está sempre promovendo várias ações para explicar para as mulheres, levando psicólogas para dar atendimento, para falar sobre os sinais, para a mulher ver se ela não está numa relação abusiva. Ela dá toda essa assistência, né? Então, a Defensoria está para fazer essa defesa gratuita. A gente fala que a mulher ela não precisa se desesperar, eu não tenho um advogado, eu não tenho como denunciar, como que eu vou me defender. Não, a Defensoria Pública do Estado está ali para isso, para defender essas mulheres e dar todo o apoio que elas precisam. Você citou também dos alertas, né? Quais que são esses alertas que a mulher deve ter antes de entrar num relacionamento? Acho que a psicóloga é a melhor para dar esses sinais para a gente. Quando você está se relacionando com alguém, é lógico que nesse relacionamento existem momentos felizes, né? Então, quando a gente fala de agressão e de violência doméstica, esse relacionamento ele não é 100% ruim. Existem momentos extremamente agradáveis, né? Existem momentos que são bons. E esses momentos a gente almeja que eles perpetuem dentro da relação, né? Então, eu acho assim que os sinais eles acabam, a gente acaba, depois que tudo esfria, que tudo passa, você vai se perguntar, nossa, mas estava tão claro, e como é que eu não enxerguei, né? Porque o estar apaixonado realmente ficarmos meio cegos, né? Nós ficamos inebriados. A mulher, mesmo nos dias de hoje, tendo sido falado muito sobre esse tema, ela ainda se sente culpada? Tem mulheres que se sentem culpadas por serem agredidas? Cada caso, na verdade, é um caso. Apesar de serem todas agredidas, enfim, cada mulher tem uma história, né? E é lógico que essa mulher, dentro desse relacionamento, ela vai trazer um pouco da sua história, né? Um pouco do comportamento das mulheres dentro dessa família, né? O que a tua mãe passou, o que as tuas amigas falam, enfim, né? E esse homem ele tem um poder de persuasão muito grande, né? Então, eles são muito sedutores, né? Então, no início, é tudo muito saboroso, é tudo muito gostoso, né? Então, ela fica realmente se perguntando, o que eu fiz de errado, né? Será que eu me comportei errado? Será que eu falei algo errado? Porque ele se coloca na posição de que ela é inadequada. Então, ela acaba se sentindo inadequada, e por isso vem a culpa, né? Porque muitas vezes ela acha que ela provocou a situação. Por isso que ela se sente culpada. Eu acho que acaba sendo mais a violência psicológica, né, doutora? É mais do que física, às vezes acho que a psicológica é a pior delas. Né? Com certeza, porque às vezes um tapa, não que a gente desconsidere nada disso, mas um tapa o tapa está ali e tal. Agora, a tortura, né, a questão de ir minando, né, e te menosprezando, e te jogando culpa, e te diminuindo como pessoa, como mulher, como profissional, né? Então, realmente, né, eu acho que a questão da violência psicológica ela acaba sendo, assim, dentro de um aspecto de gravidade, é bem considerável, digamos assim, né? Eu acho até que nessa questão dos sinais que vocês perguntaram, não sei, me corrija se eu estiver errada, é importante a rede, né? Os amigos, a família, para ajudar a perceber o que está acontecendo, o que não é legal, porque a gente acaba se isolando, né? A questão de você se perceber, se auto-perceber dentro das relações, requer você parar e refletir sobre o que está acontecendo à sua volta. Isso com qualquer outra situação, não só a questão de relacionamento afetivo, né? Mas você buscar se enxergar dentro daquele contexto, né? E muitas vezes é melhor eu colocar uma viseira, porque você se confrontar algumas vezes com a realidade é muito doído. Então, aí eu vou colocando panos quentes e aí eu vou amenizando as situações, porque quando você realmente encara aquela situação, dizendo, não, eu tenho que sair disso, eu tenho que mudar,
E isso é um processo sofrido, é um processo lento. Eu digo que quando a mulher entra dentro da delegacia da mulher, é como se ela tivesse que subir uma escada com vários degraus. Talvez o fato dela ir dentro da delegacia e ver que é possível um local onde eu possa falar das minhas angústias seja o primeiro degrau que ela suba para chegar lá no topo. A gente vai conversar agora com a deputada Cristina Silvestre para a gente entender melhor como que funciona o botão do pânico. Confira na matéria. O caminho da violência doméstica é muito complexo. Inicia pela agressão psicológica, depois a agressão moral e, por fim, pode chegar no feminicídio, que hoje atinge a maior parte da população feminina no Brasil. De março de 2015 a março de 2018, o Ministério Público do Paraná investigou mais de 400 casos de feminicídio no estado. No Paraná, é registrado 62 casos por dia, o que resulta em uma média de 5 casos a cada 2 horas. Com o intuito de diminuir esses números, a deputada estadual Cristina Silvestre criou o projeto de lei Botão do Pânico em 2016, que já está em funcionamento em alguns municípios do Paraná. O botão do pânico é um dispositivo eletrônico, como se fosse um controle de carro, de portão, tá? Quando você... primeiro, ele só é disponibilizado àquelas mulheres vítimas de violência que estão sob a proteção da justiça, com medida protetiva. Quando a vítima se sente ameaçada, ela aperta esse botão. A partir daquele momento começa a ser gravada a conversa. Então, até a polícia vir, né, ela é imediatamente avisada, tem GPS, então sabe a localização da pessoa, mas toda a conversa com o agressor ou tudo que estiver acontecendo está sendo gravado. Após o Botão do Pânico, a deputada Cristina Silvestre criou o Fundo Estadual das Mulheres Vítimas de Violência, que disponibiliza cursos profissionalizantes para inserir as vítimas no mercado de trabalho. É um projeto também que está em andamento, que é dando prioridade às mulheres vítimas de violência a cursos profissionalizantes, tá? Por que cursos profissionalizantes? Porque a maioria delas passa por todas essas agressões e não larga do marido, do companheiro, por questão financeira, né? Porque ela não tem onde trabalhar, ela não tem um preparo para desenvolver um trabalho e ela acaba sendo, né, vítima de tudo isso e quieta. E no próximo bloco nós vamos conversar um pouco mais com as nossas convidadas, além de trazer alguns relatos de vítimas que sofreram algum tipo de violência. Não saia daí que o intervalo é rapidinho e nós voltamos já já. Estamos de volta com o Socialmente e o tema de hoje é violência contra a mulher. Mesmo sendo um dos países que mais promove este tipo de comportamento, no Brasil existem apenas 74 abrigos para vítimas de violência doméstica. A Rosana é advogada e vai explicar um pouquinho mais para a gente. Rosana, como que funciona o ciclo da violência? O ciclo da violência ela é composta por 3 fases. A fase da tensão, né, que são os insultos, as chantagens emocionais. Ali tem toda a violência psicológica e moral, né? O agressor faz insultos,
xingamentos, humilhações, ridicularizações, chantagens, a vigilância constante contra ela e tudo mais. Aí passa para a segunda fase. Essa segunda fase é mais violenta. A segunda fase é a fase da agressão. Aí é chute, socos, empurrões, puxões de cabelo e tudo mais. Nessa fase é que a mulher é agredida fisicamente. Doutora Rosângela, por que a vítima ela fica tão dependente desse tipo de relacionamento? O homem vai tendo o poder sobre essa mulher e vai afastando ela do seu convívio social. Uma, porque o ciúme ele é muito constante dentro dessas relações, então ele não quer mais que essa mulher participe sem a companhia dele. Então, quando ela vai num aniversário, ele tem que estar sempre junto, ou quando ela vai numa reunião, quando ela vai num barzinho. Então, aí começam as chantagens emocionais, né? Por que você foi? Ou, às vezes, isso é muito velado, não fica claro, mas ele vai ficando emburrado, ele vai o tal bico, né? Vai ficando bicudo, né? Então, ele vai fazendo assim com que essa mulher vá se sentindo inadequada. Nossa, mas ele não quer que eu vá, ele não quer que eu participe, né? Então, essa mulher ela vai se fechando no mundo dela e aí esse homem vai tomando um domínio maior sobre ela, né? E aí ela vai ficando cada vez mais fragilizada, né, em relação a isso. Então, a questão dessa mulher, ela vai ficando muito dependente dele, né? Porque ela vai nos lugares somente com ele, só com a autorização dele, ou se ela vai sozinha, é uma perturbação direta, ou fica mandando mensagens direto, ou fica acusando ela de coisas que ela não fez. E essa mulher ela vai se tolindo dessas atividades na vida dela para não desagradar esse homem. Então, ela acaba se tornando refém da mão dele. E agora vamos conferir uma matéria com a Camille França, que fez direto da Flórida, com a Janaísa Morandim, que é lutadora de Muay Thai, e contou pra gente como que foi a sua história de superação através da luta relacionada com a sua mãe que sofreu violência doméstica. Confira. Oi, Janaísa, tudo bem? Muito obrigada por você aceitar o convite de vir falar sobre a sua história, contar um pouco da sua começo na luta. Então, começa falando pra gente sobre isso, como que foi seu começo, qual que é a sua história. Então, eu que agradeço pela disponibilidade de estar falando um pouco sobre o meu trabalho, sobre a minha história. E eu comecei a treinar Muay Thai há 12 anos atrás. Eu achei o Muay Thai assim como uma válvula de escape por algumas coisas que aconteceram na minha vida naquela época. E o Muay Thai para mim era o melhor horário do dia. Então eu comecei treinando. Eu nunca falei abertamente sobre esse assunto, então eu preciso confessar que eu me sinto um pouco desconfortável em falar, principalmente ao vivo, né, sobre isso. Mas eu comecei a treinar com o intuito de... eu me sentia muito de mãos atadas com as coisas que aconteciam dentro da minha casa. Que na época meu pai tinha problemas com o alcoolismo, ele tinha alguns acontecimentos de agressões físicas com a minha mãe. Então eu achei o Muay Thai como uma forma de defesa, né? Eu queria defender minha mãe em casa. E depois que eu comecei a treinar, aquilo me deu muito mais confiança, não só a parte física, mas eu me senti muito mais segura, muito mais confiante, tanto dentro de casa quanto na rua. E por isso eu posso dizer que a luta mudou a minha vida, né, desde então. Ai, que bom. Obrigada por você se abrir pra gente e estar tendo essa oportunidade de a gente conhecer um pouco da sua história. E o que te motiva, assim, todos os dias, assim, o que o Muay Thai é na sua vida atualmente? Então, hoje a luta é minha profissão, né? Hoje eu luto MMA profissionalmente, não luto mais só Muay Thai. O que me motiva todos os dias é lutar por esse propósito maior. Eu acredito que aquilo tenha acontecido na minha vida para que eu pudesse encontrar um propósito na minha vida. E hoje o que me motiva é a lutar, não pela minha mãe, porque minha mãe não precisa mais hoje, mas hoje a minha maior motivação é mostrar para as mulheres que elas são capazes de fazer o que elas quiserem.
e que principalmente existe vida fora da agressão, tanto, seja ela física, seja ela psicológica, porque a agressão ela não é só física. E às vezes a psicológica ela te causa mais dano do que a física. Então, eu acho que o meu maior objetivo em seguir fazendo o que eu faço, além de amar o que eu faço, é mostrar para as mulheres que existe vida fora disso. Porque eu já passei por isso, então eu já passei por isso na prática, então eu quero mostrar para elas que elas conseguem sair disso. Muito legal a sua parte, sim. Então, muito obrigada por você estar aqui com a gente e boa sorte para você nas suas próximas competições e aí também na Flórida. Obrigada. Obrigada eu. Tchau. Queria mandar um abraço para todo mundo e obrigada mesmo por eu poder falar um pouquinho sobre a minha história. Sim. Obrigada. Tchau. Essa foi a entrevista com a Janaísa, que nos contou um pouco de sua história e como superou um trauma através da luta. É com vocês aí no estúdio. E vamos receber agora aqui no estúdio o professor de Muay Thai, Luan Miau. Olá, Luan, tudo bem? Seja muito bem-vindo. Obrigado. Luan, conta pra gente como que você começou no mundo da luta. Eu comecei no mundo da luta, na real, por conta de minha mãe. Minha mãe, ela sempre gostou de artes marciais e ela sempre falava que, por conta de a gente não ter uma figura, eu e minhas irmãs, né, não ter uma figura pública, mas uma figura masculina em casa, ela sempre foi o nosso exemplo. E ela falava assim, enquanto você não tiver uma figura masculina em casa, será eu. Mas você vai trabalhar para ser você futuramente, para cuidar de mim, das suas irmãs e sua avó. E ela sempre gostou de luta, minha irmã é faixa preta de judô. Por conta disso, eu comecei a treinar o karatê, o kickbox, o taekwondo, e em seguida comecei a treinar muay thai. Aí eu levei gosto pelo negócio, vi que eu era bom no que eu fazia, e hoje estou aqui, virei lutador profissional de MMA, e estou em uma das maiores organizações de MMA do mundo. E agora o Luan vai dar umas dicas de defesa pra gente com alguém da plateia. Quem gostaria de participar? Pode vir aqui, por favor. Tudo bem? Qual que é o seu nome? Alana. Oi. A defesa pessoal começa, o agressor ele sempre vai começar pelo braço. Ele sempre vai puxar pelo braço, ou puxão de cabelo, um abraço, que a gente chama abraço de urso, né? Por quê? Gente, essa região aqui da nossa mão, ela é muito frágil. É uma parte da mão que não recebe calejamento. É uma parte da mão que não bate, que não tem contato constantemente. Então, se eu peguei aqui, aí eu vou forçar ela aqui, ela vai simplesmente apertar e girar. Aí vai falar, calma aí, meu amigo, calma aí que não é bem assim, não. A mesma coisa é o puxão de cabelo. O puxão de cabelo é fácil, tá? Como eu vejo em vários lugares, a situação da defesa pessoal, a defesa pessoal é algo que tem que ser rápido, tá? Tem que ser partir de você, seu instinto. Quando eu vou abraçar ela, o que ela vai fazer? Ela vai me dar uma cabeçada e uma joelhada. Vai me dar uma joelhada naquelas partes íntimas, né? Que vai parar o agressor e vai sentir que ele está em um território hostil. Ele vai ver que ele não está mexendo com qualquer uma pessoa, que a pessoa está apta a se defender. O agressor, ele sempre será covarde, então ele vai usar a força contra. E não precisa, para você se defender, a mulher se defender, ela não vai precisar usar força. Apenas bater nos lugares onde não tem defesa, onde não tem calejamento. Se eu abraçar ela, ela vai me dar uma cabeçada. Pelo amor de Deus. Dói, tá? A cabeçada dói. Nessa situação, se eu abraçar ela aqui, é uma cabeçada, tá? Ela vai me dar uma cabeçada no nariz, que é a região que é mais frágil, né? Vai me dar uma cabeçada no nariz, pode puxar um pouquinho para trás e dar uma cabeçada no nariz. Eu vou soltar a pegada. E ela vai dar uma joelhada naquela parte íntima. Não precisa, tá? Só levanta, tá bom? A mesma coisa o puxão de cabelo. Ela pode fazer a mesma pegada, se ela botar a mão no meu cabelo, finge que é o teu cabelo, tá? Ela vai botar na minha cabeça, eu faço a mesma coisa, a pegada e uma cabeçada. Se eu for enforcar ela, ela vai enfiar os 2 dedos nos meus olhos. Mulher, calma, tá? Eu vou enforcar ela nessa posição aqui, ela vai lá por dentro, a mão por dentro, e vai enfiar os 2 dedão nos meus olhos, tá? E empurrar para trás. Entendeu? Então,
É uma situação. A defesa pessoal é sempre nos lugares frágeis, nos lugares onde não existe calejamento. Hoje eu estou aqui, eu sinto o maior prazer de estar aqui hoje e falar com as meninas. Então, eu quero que as mulheres não se calem. Falem. Se você se sente oprimida, fale, porque isso é uma opressão. E quando você for parar para perceber, já é muito tarde. Entendeu? É isso aí. Muito obrigada, Luan. Nada. Muito sucesso. Existe um livro que foi feito com boletins de ocorrência, onde registram casos de violência contra as mulheres. É isso aí, Ana. E olha só, este livro possui várias autoras, mulheres com nomes, idades e classes sociais distintas, mas que tiveram comum suas histórias marcadas por episódios de violência em casa. Na rua ou no trabalho, são 19 histórias reais, onde as personagens viraram a página. Assistam desses depoimentos agora. Com 8 meses de namoro, eu levei um soco. Mas foi minha culpa, eu provoquei. Ele disse que nunca mais faria isso. Eu acreditei. Depois de um tempo, levei outro. Mas era normal. A família dele me disse que era coisa de casal. Descobri que eu não podia ter amigos homens, pois eles eram amantes em potencial. Depois disso, descobri que não podia mais conversar com meu pai. Ele era homem, afinal. Quando chegava do trabalho, ele queria saber quantos homens eu tinha dado moral. Perdi 3 empregos por causa disso tudo. E assim eu descobri que não era mulher de verdade. Foi ele que me contou. Eu descobri que ele sofria muito por minha causa. Me bater doía nele. E me bater na frente da nossa filha doía ainda mais. Imagino o quanto ele sofreu quando eu pedi o divórcio, a ponto de ameaçar me matar na frente da criança. Ele sofria, eu fiz ele sofrer. Eu descobri que eu não podia reconstruir minha vida e se eu tivesse outro companheiro, mesmo depois da separação, ele me mataria. Nada daquilo era verdade, mas foi por um tempo. Ele me fez acreditar que era. Só que eu descobri que eu sou mulher de verdade, sim, que todas nós somos. Que ciúme não é desculpa para agredir ninguém, que nada foi minha culpa e que eu podia mudar minha história, e eu mudei. Hoje sou forte, faço um curso cheio de homens na turma. E isso não é da conta de ninguém. Eu trabalho, eu estou noiva e tenho planos com a minha filha. E eu tenho um conselho para você. Se você sofre como eu sofri, não deixe ninguém apagar sua liberdade. Encontre força dentro de você para denunciar. E nunca tenha vergonha de dizer que foi vítima de abuso. A vergonha é de quem abusa. Eu também descobri isso. Mais do que registro documental, os relatos feitos servem também para demonstrar os sentimentos que existem nesses casos. E no próximo bloco vamos receber a presença da jornalista Juliane Cuiava e iremos contar com uma apresentação de dança aqui no palco. Não saia daí que nós voltamos já já. Two people just meeting, barely touching each other. Two spirits. Me vejo, me ouço, me sinto.
corpo para se descobrir. Todo dia, cereja e avelã. Mais firmeza e elasticidade. Vista sua pele. Viva seu corpo. Estamos de volta com o último bloco do programa Socialmente. E eu quero saber se alguém da plateia tem alguma das perguntas para nossas convidadas. Qual o seu nome? Meu nome é Caroline e a minha pergunta é para a psicóloga Rosângela. Eu atualmente acabei de sair de um relacionamento abusivo. Eu demorei para descobrir, como vocês citaram em todos os blocos anteriores. E eu já descobri como que sai, como você encontra forças para isso. Mas eu acho importante fazer essa pergunta para quem está assistindo e para quem está na plateia, que possa estar passando por essa situação. Então, aonde você encontra forças? Aonde que você acha uma saída para sair de um relacionamento abusivo? Então, acho que o primeiro passo é reconhecer que está vivendo uma relação abusiva. A partir disso, daí ela vai encontrando recursos dentro dos amigos, da família, mesmo da lei, né? Apoio psicológico, se ela quiser, de um terapeuta. Mas eu acho que o caminho é você reconhecer que eu não quero mais fazer parte desse tipo de relação. Eu quero buscar algo sadio para mim. E agora convidamos a jornalista Juliane Cuiava para participar aqui da nossa conversa. Seja muito bem-vinda, Juliane. Muito obrigada, boa noite, boa noite. Conta um pouquinho pra gente da sua história, da sua carreira como jornalista, como tudo começou para você. Então, eu sou jornalista eu atuo no meio já há uns 10 anos, sou jornalista mesmo de veículo de comunicação, de TV, há 6 anos, e eu sempre trabalhei na área policial e política. Muito mais na área policial, ultimamente, pelo veículo que eu trabalho. Então, eu sempre tive uma bandeira que é a violência contra a mulher, a defesa dos direitos da mulher. Eu ajudei a noticiar muitos casos de mulheres que foram agredidas e várias delas acabaram mortas. E eu costumo dizer o seguinte, que essas mulheres, elas têm rostos, essas mulheres, elas têm nomes. A gente tem uma Tatiane Spitzner, lá de Guarapuava. A gente tem uma Renata Mugiati, que foi jogada do prédio depois de ser estrangulada pelo companheiro. A gente tem uma mais recente, uma Daniela, que foi esfaqueada pelo marido e que ajudou, inclusive, a me salvar, porque eu acabei passando por uma situação também de violência. Por sorte, não chegou a esse extremo, porque eu não cheguei até a casa do agressor. Então, assim, eu sempre digo o seguinte, é muito fácil você dizer para a mulher denuncie, é muito fácil você dizer para a mulher não seja omissa, mas quando você passa por uma situação de violência, a questão muda. Eu sempre defendi muito isso, nossa, mas por que essas mulheres não denunciaram? Todas elas passaram, como as doutoras já falaram aqui, por um relacionamento abusivo que deu indícios. Mas é importante salientar que, quando você vive isso, às vezes você não percebe esses indícios. Por quê? Primeiro, porque você acredita naquele ser humano, porque você pensa que você pode ajudar ele, porque ele te envolve numa teia de manipulação tão grande que você pensa, poxa, mas ele pode melhorar, a gente viveu momentos tão bons. Então, assim, é muito fácil você julgar quando você está de fora da situação. Quando você entra numa situação dessa, é que tudo muda. Então, assim, para mim, tudo foi muito mais forte entender o que essas mulheres viveram depois do que eu vivi. Então, eu descobri 2 traições. Quando eu descobri essas traições, ele começou a me ligar, e as ameaças e os mais variados tipos de xingamento aconteceram por telefone. Porque eu lembrei da matéria que eu tinha feito no dia anterior e não cheguei na casa dele. No estado de nervos que ele estava, se eu tivesse chegado na casa dele, eu com certeza teria sido espancada, ou coisa pior. Então, enquanto a gente não mudar essa cultura machista que a gente ainda vive, eu acho que a gente vai continuar com um índice tão alto de feminicídio. E a gente trabalha o índice de feminicídio só quando a mulher já está morta, que daí ela vira notícia, que daí ela tem um rosto. Enquanto ela é vítima de relacionamento abusivo, é uma relação conturbada. Não pode ser vista dessa forma. Eu acho que enquanto a gente não mudar
a maneira com que a gente vê as relações e a maneira com que a gente trabalha esse tema, as coisas não vão mudar. A gente vai continuar com índices tão altos. Em outros países, você xingar uma mulher é um crime absurdo. Aqui é normal. E agora, nós já nos aproximamos do final do programa. Agradecemos muito pela sua presença. Obrigada. E nós vamos receber os bailarinos que fizeram uma coreografia e tem uma matéria com eles de quando eles estavam ensaiando. Vamos conferir. Meu nome é Eliseu Guimarães. Eu trabalho com dança há aproximadamente 10 anos. Eu sou especializado na área do jazz. Eu acho que com a arte a gente consegue expor o assunto. Às vezes a gente consegue ver isso numa reportagem, um pouco uma coisa mais distante, né? E de repente com a arte a gente consegue levar isso de uma maneira mais próxima para as pessoas, de uma maneira mais pessoal. Meu nome é Alessandra, eu sou bailarina do Grupo Eliseu Guimarães. Eu comecei dançando balé clássico com 5 anos de idade, e aí eu passei pelo sapateado. Com 11 anos eu comecei a dançar jazz. Quando a gente recebeu o convite para fazer esse trabalho, que o Eliseu me convidou para fazer com ele, eu fiquei muito feliz e eu fiquei muito emocionada, porque é um assunto que, como mulher, toca no meu íntimo, né? E eu acho que com a dança, principalmente, nesse assunto em específico, a alegoria da dança eu acho que pode ajudar bastante nesse sentido, de sensibilizar, de tocar as pessoas, para de repente a gente passar a agir, né? A gente está muito paciente. 2019 e o problema só cresce, quer dizer que a gente não está fazendo muita coisa para resolver. Que muitas das mulheres que passam, né, por essa violência, elas acham que elas são culpadas. Então elas ficam insistindo na relação, achando que aquilo vai mudar. Então a gente quis tratar, acho que na coreografia, essa submissão que ela acaba tendo, né? O próprio relacionamento, né? É. Uma coisa de querer consertar um relacionamento que... Né? que um dia foi bom. Ela não se apaixonou por um crápula, ela se apaixonou por um cara que tratava ela bem. E é disso que eu acho que ela lembra e insiste, ela acaba né? se agarrando nisso, né? Recebemos agora aqui no estúdio o bailarino e coreógrafo Eliseu Guimarães e a Alessandra Cavalli para estar apresentando para a gente, através da arte, esse assunto tão falado atualmente na sociedade, que é a violência doméstica. When I'm nervous, I have this thing, yeah, I talk too much. Sometimes I just can't shut the hell up. It's like I need to tell someone, anyone will listen, and that's where I seem to mess up. Yeah, I forget about the consequences. For a minute there I lose my senses, and in the heat of the moment my mouth starts going, the words start flowing. But I never meant to hurt ya. I know it's time that I learn to treat the people I love like I wanna be loved. This is a lesson learned. I hate that I let you down, and I feel so bad about it. I guess karma comes back around, 'cause now I'm the one that's hurting, yes. And I hate that I made you think that the trust we have is broken. So don't tell me you can't forgive me, 'cause nobody's perfect, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Yeah. If I could turn back the hands of time, I swear I never would have crossed that line. Muito obrigada. E depois dessa apresentação, chegou a hora de nos despedirmos. Muito obrigada às nossas convidadas, muito obrigada à nossa plateia. E o tema da próxima quinta será abuso infantil. Não perca, até lá!
Obrigada a todos, mais uma vez, estamos muito agradecidos e até a próxima. With these tears falling from my eyes, I gotta change if I wanna keep you forever. I promise that I'm gonna try, but I never meant to hurt you. I know it's time that I learn to treat the people I love